volta aqui para continuar falando sobre a responsabilidade objetiva. Então, eu estava dizendo na outra aula que essa responsabilidade objetiva tem que estar expressamente previsto em lei. Quem vai responder por ela? Nas relações de consumo, a responsabilidade entre o prestador e o fornecedor de serviços ou de produtos, ela é uma responsabilidade objetiva, independentemente de culpa ou de dolo. Havendo um dano, havendo um nexo causal entre a conduta e o dano, haverá responsabilidade desse fornecedor de serviço pelos danos causados ao consumidor. A responsabilidade, outro exemplo de responsabilidade objetiva é a prevista nas questões de danos ambientais. A responsabilidade do causador do dano ambiental, a gente viu o caso de Brumadinho, foi da empresa. Então, a responsabilidade por todos aqueles danos ambientais e aos indivíduos, a população que estava em torno daquela tragédia, é uma responsabilidade objetiva. Não precisa aquelas vítimas, elas venham, não há necessidade que elas provem o atuar com culpa ou dolo. Em função da atividade de risco desenvolvida pelo agente causador do dano, ele já responde. E porque assim a lei prevê quando se fala dos danos ambientais. Então, a responsabilidade objetiva tem que estar expressamente prevista em lei, enquanto a responsabilidade subjetiva não. A responsabilidade subjetiva, que é a regra geral do nosso Código Civil, basta ver a conduta, o nexo de causalidade, o dano e a culpa no sentido lato sensu, para que configure esse dever de indenizar. Agora eu pergunto, a responsabilidade do profissional de saúde, essa responsabilidade é subjetiva ou objetiva? Lembre-se que a relação do médico e do paciente é uma relação de consumo. Pensou aí? E aí, qual é a sua resposta? É responsabilidade objetiva? Não. Embora a relação entre médico e paciente ela seja uma relação de consumo, o próprio Código de Defesa do Consumidor faz exceção quanto à responsabilidade dos profissionais liberais. Aqui eu, advogada, estou incluída também junto com você, médico, com você, profissional de saúde. A nossa responsabilidade ela é subjetiva. E para que haja o dever de reparar o dano, o dever de indenizar, há uma necessidade de se comprovar a culpa. Se o meu cliente entende que eu fui negligente, eu fui imperito, né, não dei o devido andamento ao processo, abandonei o processo por mais de um ano, não cumpri, houve intimação para cumprimento de determinados atos processuais e eu não fiz, eu fui negligente, ele vai ter que provar essa minha negligência. Se eu atuei sem um devido cuidado, eu deixei de fazer algo que eu deveria fazer. O meu atuar foi negligente. Se ele comprovar isso, haverá o meu dever de reparar o meu cliente por eventuais danos que ele venha a sofrer. A mesma coisa com você, profissional de saúde. Para que o seu paciente ele venha te indenizar, buscar indenização pelo seu atuar médico, ele vai ter que comprovar essa culpa. Esse atuar culposo seu como profissional de saúde. Ele vai ter que demonstrar que você foi negligente, ou se você foi imprudente, ou você foi imperito. Negligência, vamos logo fazer essa ressalva aqui. O que é ser negligente? Ser negligente é você deixar de fazer algo que você tinha um dever de fazer. É ação omissiva, é você deixar de fazer algo. E o deixar de fazer algo, uma vez que cause danos a um indivíduo, esse dever, né, de indenizar, né, foi em função da sua conduta negligente. Já a imprudência, no agir não prudente do profissional de saúde, ele decorre de uma ação, diferente da negligência. A negligência é uma omissão. Na imprudência, há uma ação sem o dever de cuidado que é necessário. Então, você não teve nenhum cuidado no seu atuar. Você vai fazer uma cirurgia, você é um médico cirurgião, você vai fazer uma cirurgia no seu paciente e vai fazer lá sozinho, seu apoio dos auxiliares. Você está sendo imprudente. Você vai ter o seu agir, que você vai fazer a cirurgia do paciente, mas você não tomou os cuidados, não teve a diligência necessária de ter os auxiliares ali com você atuando. Como é que um cirurgião geral, ele vai poder fazer a sua cirurgia sem anestesista?
ser um suporte de uma equipe do seu lado, né, para estar ali ajudando nesse atuar nessa atividade médica. Então, quando você tem essa ação sem um devido cuidado, você está sendo imprudente no seu atuar. E a imperícia é a falta do conhecimento técnico para aquela atuação médica, para aquela atividade médica. Você, como médico, você, volta a dizer, o caso do cirurgião geral, que tem habilidade de cirurgias gerais, mas não das cirurgias plásticas estéticas, por exemplo, né? Uma colocação de uma prótese mamária, né? Então, você não tem essas técnicas que são específicas para a cirurgia plástica. Então, você está sendo, se você vier a causar um dano, você pode responder por uma atitude imperita, por uma imperícia sua. Agora é importante fazer uma observação quando a gente fala da imperícia, das situações em que a imperícia é o conhecimento técnico público, conhecido. Isso mesmo, é o conhecimento técnico que está dentro, já está previsto na literatura médica. Porque pode acontecer situações que determinada técnica num procedimento cirúrgico, tá, gente? Entenda que eu aqui sou técnica no direito, não na saúde. Então, posso dar alguns exemplos que vocês busquem adequar, pelo amor de Deus, a realidade de vocês. Que eu posso estar trazendo exemplos que vai dizer, meu Deus, ela tá dando um exemplo esquisito, não é bem assim. Mas imagine a seguinte situação. Nos Estados Unidos sai uma técnica atualizada para uma lipoaspiração, uma técnica nova que já é comum nos Estados Unidos, mas que ainda não é prática no Brasil. Será que se o médico não adotou o médico não tem adotado essa técnica mais avançada, ele foi um perito? Não, não necessariamente, porque a imperícia, quando se fala dessa ausência do conhecimento técnico, é o conhecimento técnico usual, que já é público, que faz parte da literatura médica. Então, se havia uma técnica, ele usou, adotou todas as condutas necessárias, ele foi prudente, ele teve o cuidado, ele utilizou as técnicas previstas no protocolo médico, na literatura médica, ele atuou perfeitamente de forma correta, mas vem um dano ao paciente, né? E o paciente pode entrar, por exemplo, com ação requerendo a reparação dos danos que ele venha a sofrer, por entender que o médico é imprudente, porque ele lê algum artigo que diz, olha, nos Estados Unidos tem uma técnica assim que evita determinadas determinadas situações que são previsíveis. Com essa técnica você pode evitar esse resultado previsível, tá? Mas nesse caso, o juiz pode afastar essa responsabilidade do médico, porque esse conhecimento técnico ainda não é uma prática usual no país dele, né? Então, importante no seu atuar médico é que você seja cuidadoso, adote todos os procedimentos cabíveis para aquela situação, se respalde, seja cuidadoso, seja cauteloso, dê todas as informações ao seu paciente. Se você estiver respaldado nisso, você seguiu todos os procedimentos que são determinados, todos os procedimentos estabelecidos para aquela situação, você não tem o que temer. Porque se caso você seja acionado judicialmente para responder por eventuais danos sofridos pelo paciente, você pode dizer, não, olha, excelência, aqui, ó, adotei tudo que era necessário, fiz o tratamento de forma correta. Entretanto, aconteceu uma reação, embora previsível, eu não tinha intenção, realmente acreditava que ela não fosse acontecer, é um dano restante do tratamento médico, mas é uma reação do organismo do paciente, que é previsível, mas inevitável para mim. Eu não tenho como evitar. Então, pode ser uma questão de iatrogenia, né? Que é uma consequência, é um dano que causaram ao paciente, mas que não foi por um atuar culposo do médico. Então, por isso que eu volto sempre e vou estar sempre repetindo para que você, fique atento a isso. Seja cuidadoso no seu atuar. Atue seguindo todos os protocolos médicos para aquela situação, para que você não seja pego de surpresa, para que você não venha a sofrer por uma ação de indenização, uma ação de reparação pelos eventuais danos sofridos pelo seu paciente, certo? Então, feitas essas considerações da questão da culpa, do que é essa culpa, né? Então, você não vai responder profissional de saúde de forma objetiva, como vimos. Ufa!
né? Já pensou? O simples fato do paciente estar insatisfeito com o resultado da cirurgia plástica, ele vai lá, se fosse uma responsabilidade objetiva, pronto. Né? Você teria que responder independentemente de culpa ou dolo, mas desde que ele prove o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, você responderia civilmente por esses eventuais danos. Por isso que o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele foi muito cuidadoso ao trazer como exceção da responsabilidade objetiva a responsabilidade de profissionais liberais, médicos, advogados, contadores, que essa responsabilidade é uma responsabilidade subjetiva. Ficou claro? Então, vamos dar um parar aqui nesse momento e vamos dar continuidade no nosso próximo encontro. Até lá!